Prestem muita atenção, porque o que vamos falar agora são princípios, né? São princípios éticos. Quando a gente aprende um princípio, louvado seja Deus, porque a gente consegue agora fazer a aplicação dele aos casos práticos. Quando a gente não sabe o princípio, aí vem a tentação do achismo. Eu acho que é assim, eu acho que é daquele jeito, e você se perde de tanto achar. Vamos então prestar atenção para esses princípios, porque eles são muito importantes, tá bom? Um deles, vou apagar aqui a nossa gravidez ectópica para vocês não se desviarem. Um deles é o princípio do mal menor, tá? O mal deve ser evitado. Na impossibilidade de evitar todos os males, deve-se evitar o mal maior. Mas a tolerância para com o mal menor exige cuidado. Devemos distinguir um mal físico, como é uma dor, um arranhão, e o mal moral, que é um pecado. O mal moral é uma ação voluntária contra a razão, contra Deus que lhe deu a razão, contra a sua destinação última, que é Deus. O mal moral, ele é muito mais grave que o mal físico. Jamais ele pode ser praticado. O mal moral, por ser uma desordem no plano de Deus, nunca pode ser escolhido. Ele é sempre infinitamente maior que o mal físico. Um mal físico, como dar uma palmada em um filho, pode ser praticado para evitar ou corrigir um mal moral, uma falta grave cometida por ele. Um mal físico, uma palmada, para corrigir um mal moral, que foi uma falta que o seu filho cometeu. Se você estiver diante da imposição de cometer o mal moral, ou seja, alguém obriga você a praticar um pecado, exemplo, oferecer incenso aos ídolos, colocar uns grãozinhos de incenso para salvar a sua vida, deve-se preferir o sacrifício da própria vida. Ou seja, o martírio, qualquer que seja a espécie, por crucifixão, por decapitação. Por quê? Porque o sacrifício da própria vida, a morte, é um mal físico. E nós deveríamos preferir este mal físico ao mal moral, que é o pecado, antes morrer do que pecar. E quando você faz isso, você não está praticando um suicídio. Não, porque a culpa da sua morte recai sobre quem impôs esse conflito, no caso, o perseguidor. Vimos então que o mal físico pode ser praticado para evitar ou corrigir um mal moral. Vimos que você, diante de um mal moral, você deve preferir sofrer o mal físico para não praticá-lo, porque o mal moral nunca pode ser escolhido. E quando se trata de dois males morais, e agora? A tentação que devemos evitar, rejeitar, a tentação é de escolher o mal moral menor. Não pode. Mal moral nunca pode ser objeto de escolha. Você tem que rejeitar os dois. Pois o mal moral, como já falei, nunca pode ser objeto de escolha. E isso até mesmo quando, ao se rejeitar o mal menor, se provocar involuntariamente um mal maior. Vamos dar um exemplo. Esses exemplos aqui foram tirados do Manual de Bioética de Helios Greshia. Na sua repartição pública, você recebe a ordem de furtar ou falsificar documentos, a ordem de praticar um pecado. Caso você não o faça, haverá violência sexual ou morte a certas pessoas. Como o furto é um mal moral, ele não pode ser praticado, ainda que dessa rejeição resulte como vingança males maiores. Se tais males vierem a acontecer, isso não seria imputável a quem decidiu não realizar o mal.
eu não sou responsável pelas consequências más da minha não realização de um ato mal. Se eu não quis fazer um ato mal, e por causa desta minha recusa em praticar o mal, ocorreram outros males, maiores ou piores, não importa, eu não sou responsável por isso. Dois males morais não podem ser colocados nos pratos de uma balança. Ambos devem ser rejeitados. Não se pode justificar, por exemplo, uma mentira, por menor que seja, para evitar uma mentira maior, ou uma ofensa menos grave para evitar uma mais grave a uma pessoa. Vamos dar um exemplo errado da aplicação do princípio do mal menor. Pôncio Pilatos recebeu do povo, ou dos chefes do povo, o pedido de condenar Jesus à morte. Condenar Jesus à morte seria um pecado, um grande mal moral. O que foi que Pilatos resolveu fazer? Resolveu mandar flagelá-lo. Depois de flagelá-lo, eu o soltarei. Ele preferiu o mal moral menor para evitar o mal moral maior. Errado fazer isso. Diante de dois males morais, você tem que rejeitar os dois. E como costuma acontecer, ele não só agiu errado por fazer isso, mas ele depois acabou cedendo ao mal moral maior que ele queria evitar. Acabou condenando Jesus também à morte. O exemplo que o Helios Grécia fala, ele é talvez anacrônico, fora de época, ou fora de lugar, ou as duas coisas, mas é um exemplo que ele dá no manual dele de bioética. O exemplo mais fácil e frequente é o do médico de família ou do ginecologista que se vê diante do dilema posto pelo paciente que pede a prescrição de contraceptivos para não pôr em prática a ideia do aborto, um mal maior diante da contracepção. Vamos supor, o que não é verdade, que os anticoncepcionais exigissem receita médica. E que chegasse um casal dizendo: doutor, prescreve para mim isso aqui, porque se o senhor não fizer isto, e se a minha esposa engravidar, nós vamos abortar. O que o médico faz? Para evitar o aborto, que é um mal moral maior, então eu vou receitar os anticoncepcionais. O médico não pode fazer isso. A eventualidade de um aborto, e se eles resolverem abortar, será que eu vou ter culpa? Não, o médico não vai ter culpa. Não seria imputável ao médico, especialmente quando ele tivesse explicado ao paciente que era amar tanto uma coisa como a outra e que existia um meio de evitar ambas as situações. Há meio de evitar o aborto, há meio de evitar a anticoncepção. Você não está entre dois males morais inevitáveis. Não está. Isso que vocês estão vendo aqui é uma balança. O que essa balança está fazendo? Está fazendo algo errado, que nunca se deve fazer. Medindo nos dois pratos qual dos males é maior. O mal moral maior ou o mal moral menor. Não se pode escolher o menor entre dois males morais. Tá? Isso aí é uma coisa que eu faço questão de repetir até inculcar na mente de vocês. Vamos lá. E se os dois males não forem morais? Se os dois males forem físicos? Bem, entre dois males físicos, o que você prefere? Você prefere amputar o braço ou receber uma injeção? Bem, uma injeção é melhor, né? É um mal físico menor. Claro, você sempre deve, ordinariamente, preferir o mal físico menor. Quer se refira a outros, quer a si mesmo. Mas, diante de um radical e proporcional motivo de ordem superior, pode-se preferir o mal maior, sofrer o mal maior. Exemplo, um doente que tenha um tumor pode rejeitar os analgésicos.
sofrendo uma dor física maior. Por quê? Porque deseja manter a lucidez mental para conversar com os parentes. O analgésico, né, nesse grau, ele já seria um narcótico que privaria você da lucidez ou da consciência. Ele não quer ficar privado disso. Ou porque quer ter a possibilidade de dar um sentido religioso ao sofrimento. Eu quero me unir a Cristo pregado na cruz pela salvação do mundo. Por isso o sofrimento para mim não é algo escandaloso, é algo que eu abraço por amor. É lícito você escolher, nesse caso, o mal físico maior e evitar um alívio lícito que a medicina oferece. Com isso, não se anula, em princípio, a licitude do emprego de analgésicos. Claro que isso aí é uma escolha do paciente, né? Pode ser até uma escolha heróica, escolha elogiável, mas uma escolha que não é ilícita. Então, recapitulando, você pode praticar o mal físico, como dar uma palmada, para evitar ou prevenir ou corrigir um mal maior com a falta do seu filho. Entre dois males morais, você sempre tem que rejeitar os dois. Mesmo quando rejeitando um, o outro aconteça sem a sua vontade. Se você estiver na imposição de cometer um mal moral, um pecado, senão você morre ou senão você sofre alguma coisa, você deve preferir sofrer o mal físico a praticar o mal moral, que é infinitamente maior. Entre dois males físicos, geralmente a gente prefere o menor, mas pode, por uma razão proporcional superior, em certos casos, preferir o maior também. Não pelo gosto de sofrer, mas por causa do sentido que você está dando ao sofrimento. Muito bem, este é o princípio do mal menor, que tem que ser muito bem compreendido. Se você não compreender, você vai querer praticar o mal menor, mal moral menor, para evitar o mal moral maior, como fez Pilatos. Você vai querer justificar uma mentira para evitar uma situação embaraçosa, tentando colocar a mentira num prato e as consequências do embaraço no outro, e vai tentar dizer que o fim justifica os meios, mas não justifica. Nunca se pode colocar nos pratos da balança o fim e os meios. Põe-se nos pratos da balança os dois efeitos, bom e mal, de um mesmo ato. Agora o princípio terapêutico, ou o princípio da totalidade. Não é difícil de se entender, mas deve tomar cuidado também. As partes estão submetidas ao todo. É lícito, e às vezes até obrigatório, amputar-se uma das partes do organismo a fim de evitar a morte da pessoa. Pode-se extrair um braço que está gangrenado, um apêndice que está infeccionado, um útero que está canceroso, a fim de salvar o organismo. Algumas condições para a aplicação do princípio da totalidade. Que se trate de uma intervenção sobre a parte doente, ou que é diretamente a causa do mal, para salvar o organismo são, o organismo sadio. Não se pode, por exemplo, para salvar o meu corpo, amputar um órgão que não tem nada a ver, que está sadio e não está causando nada de mal para mim. Não posso fazer isso. Você pode amputar, extirpar, retirar um órgão doente ou que seja a causa direta do mal que você está sofrendo. Segunda condição, que não haja outros meios para fugir da doença, sem haver a necessidade de você extrair uma parte do seu organismo. Você não vai fazer uma operação para tirar o seu apêndice se você pode resolver o problema, por exemplo, com antibióticos. Que haja boa chance, proporcionalmente grande, de sucesso. Não vai fazer experiências à toa com o seu organismo. E que se tenha o consentimento do paciente. Você informa ao paciente: vamos tentar fazer isso com você. As chances estão essas, os riscos são esses. Você aceita? Aceito.
Esta questão aqui, que é um candidato forte para a nossa prova, a mutilação de um órgão sadio, como a ligadura de trompas na mulher, né? Ou a laqueadura, mesma coisa, feita com o fim de evitar uma nova gravidez, que, com muita probabilidade, resultaria na morte da mãe e ou do bebê. Poderia ser justificada pelo princípio da totalidade? Esta pergunta já foi respondida pelo Papa Pio XII, porque este problema não é novo. Mas ainda hoje, esse problema permanece atual, porque muita gente tenta justificar as operações de esterilização com base nesse princípio da totalidade. A resposta é não. Embora você esteja praticando um ato com boa intenção, ele é mal em seu objeto. Por quê? As trompas não estão infeccionadas, não estão doentes, as trompas estão quietinhas no lugar dela e funcionando bem. E elas não estão causando mal nenhum para o organismo. Não é necessário extirpá-las para salvar o organismo. O que se pretende é o quê? É esterilizar diretamente a mulher. Você quer causar a esterilização, nesse caso, como meio. Esterilização, querida, como fim ou como meio, é esterilização direta. E ela nunca pode ser lícita. Você pode tolerar uma esterilização como um efeito secundário. Por exemplo, você vai operar a próstata de um homem que está com câncer. Como resultado, ele vai ficar estéril. Paciência. Isso é um efeito colateral. A cirurgia não foi feita para isso, mas é impossível fazer sem causar esse efeito. Mas no caso da laqueadura, você quer esse efeito. Você quer que a mulher fique estéril, isso é mal, com uma intenção boa, que depois ela não morra na gravidez seguinte, que ela não sofra um aborto na gravidez seguinte. A intenção é boa, mas o meio é mau. Não se pode fazer isso. Nem se pode aplicar o princípio da totalidade, porque essa parte que você quer extrair, ela não está doente. E ela não causa nenhum mal para a mãe por estar boa. O que você quer é estragar o organismo da mãe, é isso que você quer. Para que ela pare de ser fértil. Isso é um absurdo. O que se pretende é esterilizar diretamente a mulher, tornando inférteis os futuros atos conjugais livremente praticados. Como nós veremos em seguida, com detalhe, o ato conjugal tem que ser sempre aberto à vida. Ao praticar a laqueadura, você está querendo que, para o futuro, todos os atos conjugais que a mulher praticar se tornem inférteis. A esterilização cirúrgica é uma anticoncepção permanente em série. É em casos como esse que é lícito ao casal valer-se da continência periódica, que nós também vamos tratar com calma depois. Ou seja, da abstenção de relações sexuais nos dias férteis, com o fim de evitar uma nova gravidez. Evidentemente, para você dizer que você vai fazer algo para evitar uma nova gravidez, tem que ser um caso muito sério, porque a gravidez, até prova em contrário, ela é uma bênção, é motivo de festa e de grande alegria. Para você fazer alguma coisa para que essa gravidez não venha, a razão tem que ser bem grave. Supõe-se que essa razão aqui será grave, pelo menos estão ameaçando que a mãe vai morrer. Vamos acreditar. Se isso for verdade, o que nem sempre acontece, nem assim o casal está autorizado a se esterilizar, nem ele nem ela. Para casos como esses, é que o casal pode espaçar uma gravidez da outra através da continência periódica, vulgarmente conhecida como método natural de regulação da procriação. Nesse caso, o casal não põe nada para tornar o ato sexual infecundo. Ele pratica os atos conjugais naturalmente, ele só escolhe os dias. Mas naquele dia em que ele praticou, o ato é natural. O dia que poderia ser fértil, o casal se abstém, faz sacrifício
pratica continência. Continência é uma virtude. Vamos estudar isso depois. Por enquanto, estamos na parte geral. A parte especial vem depois. Estamos na parte dos princípios. Depois vamos tratar cada caso, tá? Então já falamos do princípio do mal menor, do princípio da totalidade ou princípio terapêutico. E agora, esse aqui que vocês já conhecem, não é? Tem que conhecer. Que é o princípio da ação com duplo efeito. Confere? Nós já falamos tanto deles. Não temos o direito de praticar atos moralmente maus, nem sequer com boa intenção. Mas, frequentemente, ao praticarmos um ato bom, olha só, gente, um ato bom, com um fim bom, com boa intenção, deparamos-nos com um efeito secundário mau. Olha só, o ato bom terá um efeito bom, querido pelo agente e decorrente diretamente do ato bom, mas terá também, inevitavelmente, um efeito secundário mau, não querido pelo agente, mas inevitável, porque decorrente diretamente do ato bom. Por exemplo, tomamos uma aspirina, ato bom, para curar a dor de cabeça, fim bom, mas sabendo que ela poderá atacar o estômago, efeito secundário mau. E agora? Podemos praticar tais atos que têm um duplo efeito, um bom e um mau? Sim, mas com algumas condições. O efeito bom não deve ser obtido por meio do efeito mau. Se o efeito bom for obtido por meio do efeito mau, então o efeito mau, na verdade, é um meio. Os dois efeitos não estão assim em paralelo, mas estão em série nesse caso. Se você pratica aqui um ato que tem um efeito mau, e desse efeito mau decorre o efeito bom, exemplo, você esteriliza a mulher, efeito mau. Mas também você tem um efeito bom, que é impedir a morte dela, supostamente. Vamos fazer de conta que é verdade. Então aqui, este efeito mau serve de meio. Mas o fim não justifica os meios. Então, nesse caso aqui, você não pode colocar balancinha aqui para pesar e dizer que esse compensa esse. Cuidado, porque isso é comum que se faça. Mais do que comum, comuníssimo. Mas isso aqui é proibido. Não se pode pesar nos pratos da balança o meio e o fim. Mas você pode pesar os dois efeitos decorrentes de um ato bom. O efeito bom e o efeito mau, você coloca nos pratos para saber se um compensa o outro. Esta é a segunda condição. Deve haver uma proporção entre o efeito bom querido e o efeito mau tolerado. No caso do paciente que toma aspirina, a cura da dor de cabeça, efeito bom, é obtida diretamente da ação de tomar aspirina. Ou não? Sim. Você obtém a cura da dor de cabeça por causa da irritação do estômago? Não. Não é a irritação do estômago que causa. Então não é um mal que causa o bem. Não é o efeito mal que causa o efeito bom. O efeito bom não é decorrente do mal. Oh, que bom. Há uma proporção entre aquilo que você quer obter, que é a cura da sua dor de cabeça, e o mal que você pode sofrer, que é a irritação do estômago. Essa proporção existe, porque a chance de danificar o estômago é remota, né? Especialmente se você ingere o comprimido com leite. Então, o efeito bom, que é a cura da dor de cabeça, é proporcionalmente superior ao possível efeito mau, tá? Então, você pode ingerir a aspirina sem problemas morais. E, aliás, você tem que fazer isso com praticamente todos os remédios. Porque qual remédio que você toma e que não tenha nenhum efeito colateral? Você tem que aplicar esse princípio não só na bioética, mas em várias situações da sua vida. Esse princípio da ação ou da causa com duplo efeito foi descrito de maneira lapidar pela Academia de Medicina do Paraguai, de 1996. Olha que coisa linda. Evidentemente, essa declaração foi escrita em espanhol, tá?
Mas aqui está a traduçãozinha dela em português. Não comete ato ilícito o médico que realize um procedimento tendente a salvar a vida da mãe durante o parto ou em curso de um tratamento médico ou cirúrgico cujo efeito cause indiretamente a morte do filho, quando não se pode evitar esse perigo por outros meios. Os exemplos do princípio de ação com duplo efeito, que estão citados aqui, alguns vocês já conhecem. Eu acho que esses aqui vocês já sabem, não é? O de uma infecção renal em uma mulher grávida. A mulher toma um antibiótico que pode, como qualquer antibiótico, causar danos ao neném. Mas o dano causado ao neném não será causa da cura da infecção renal. Ou será que é? Evidentemente que não, porque se a mãe não estivesse grávida, ela também tomaria o remédio. E se ela, em vez de tomar o remédio, ela causasse dano ao neném, ela não curaria a sua infecção renal. Então, o dano ou a morte do neném não é meio, nem é fim, mas é um efeito secundário. Existe essa chance de lesão à criança, mas é pequena. O tratamento é urgente, então o efeito bom, que é a cura da infecção renal, é proporcionalmente superior ao possível efeito mal. E não adianta você dizer aqui, não, eu quero fazer um ato de heroísmo, eu vou evitar tomar o remédio para o bem do meu neném. Cuidado! Não faça isso, porque isso pode ser loucura. Você tem que escolher, às vezes, o que pode ser arriscado para você e também para a criança, para o bem de ambos. Imagine se você morre de uma infecção junto com o seu neném, porque você não quis tomar o remédio. A medicina tem disso. E a vida tem isso também, né? Em diversas situações. Este é o caso do submarino que eu não vou repetir para não ser enfadonho. Um paciente sofre dores agudas de um tumor ósseo e para aliviá-las deve-se recorrer ao uso de morfina. Mas daí surge um efeito negativo, ou seja, o hábito que exige doses cada vez mais fortes para acalmar a dor e um possível abreviamento da vida e da resistência física do sujeito. Cada vez que se aplica morfina, mais o organismo fica dependente dela. Cada vez você tem que dar uma dose maior. Imaginemos, em tese, que esta aplicação de morfina em dose cada vez maior seja capaz de abreviar a vida do paciente. Note-se, você não está aplicando morfina para matá-lo. Mas você sabe que ao aplicar a morfina para aliviar a dor, pode acontecer que a vida dele encurte. Será que eu posso ou não posso fazer isso? O alívio da dor, que é o efeito bom, é obtido diretamente do uso da morfina. Se por absurdo o médico não aplicasse morfina, mas causasse diretamente a debilitação, o enfraquecimento do paciente, não aliviaria a sua dor. Tem nada a ver. O efeito bom tolerado, que é o alívio da dor extrema, é proporcionalmente superior ao mal tolerado, que é a debilitação do paciente. Obviamente, não se pode exagerar a dose. Se você já exagera a dose, você mata mesmo. Porque isso equivaleria a matar o doente. Mas sem esse exagero, o ato pode ser legitimamente praticado. Este é um exemplo clássico, embora haja quem ponha em dúvida se tal caso existe. Por quê? Acredita-se ou acreditava-se que a morfina em doses cada vez maiores poderia encurtar a vida do paciente, fazê-lo morrer antes da hora. Mas fez-se uma experiência de pacientes tratados com morfina e outros não tratados, e não se verificou uma aceleração no grupo dos que foram tratados com morfina. Não se verificou uma aceleração da morte no grupo dos tratados com morfina. Parece que o organismo vai se habituando
e que não há o efeito que nós temíamos. Mas ainda que houvesse, seria lícito. Uma mulher grávida sofre de enjoo e resolve tomar talidomida. Conhecem a talidomida? Então vou apresentar para vocês. Talidomida é um antiemético. É uma droga que foi utilizada para curar os enjoos matinais das gestantes. Mas ela foi lançada no mercado sem cuidado. E quando perceberam, as mulheres grávidas que tomavam isso tiveram os seus bebês deformados, com os membros superiores encurtados, próximos ao tronco, como se fosse uma foca. Foca não anda assim, né? Por isso essa deformidade ficou conhecida como focomelia. A geração que usou talidomida ficou toda ela com esses membros atrofiados. Bem, isso aconteceu. E aí a talidomida foi tirada do mercado. Ela só pode ser usada agora em hospitais, mas mesmo assim deve-se tomar muito cuidado para não aplicá-la em mulheres grávidas. Mas quando a mulher sabe que está grávida, às vezes ela não sabe, né? Na dúvida, não tome isso, por favor. Mas, vamos imaginar, por que a mulher não pode tomar? Imagine que uma mulher resolva tomar talidomida. Ela está grávida, está com enjoo, e ela toma talidomida para quê? Respondam-me. Para curar o enjoo. Então ela não está tomando talidomida para matar o bebê. Confere? Sim. Então a morte do bebê não é fim, nem é meio. O que a morte do bebê é? É um segundo efeito, é um efeito secundário. Então ela pode tomar? Não pode. Mas por quê? Não é porque ela está praticando um mal para daí obter um bem. Não é porque a cura dela, ou a cura do enjoo dela, passe pela morte da criança, ou decorra da morte da criança, ou decorra da deformação que a criança vai sofrer. Qual o motivo que impede a gestante de tomar talidomida? É o segundo requisito do princípio da ação com duplo efeito. Não há proporção entre o bem adquirido, que é a cura do enjoo, e o mal sofrido, que é a deformidade da criança. Certo? Então, uma coisa é você saber que não pode fazer. Outra coisa é saber por que não pode. Você tem que conhecer pelas causas. E tem que responder sabendo o que responde. Então, você vai perguntar, a mulher pode ou não pode tomar talidomida? Não pode. E agora vem outra pergunta mais importante. Por que não pode? Resposta errada. Porque um fim não justifica os meios. Eu sei que o fim não justifica os meios, mas esse caso aqui não é o que está acontecendo. Não há proporção entre o efeito bom, querido, e o efeito mal, tolerado. É este o motivo pelo qual você não pode tomar a talidomida na gravidez, certo? Esse aqui é um caso que vocês já sabem, não é? Um médico cheio de boas intenções recomenda a uma mulher pobre, mãe de muitos filhos, que se submeta a uma laqueadura, ligadura de trompas, a fim de evitar que ela conceba um filho que tenha dificuldade de sustentar. Nesse caso, quando ele laqueia a mulher, ocorrem dois efeitos. Um efeito, ela fica estéril, efeito mal. Qual o outro efeito? Ela não vai ter mais filhos e não vai sofrer o ônus de sustentá-los. Só que esse efeito bom decorre do efeito mal. A esterilização aqui é querida como meio. O efeito bom é obtido por meio da esterilização direta, que é um efeito mal. O médico pretende praticar um ato mal, a mutilação de um órgão reprodutor sadio, com um fim bom. Se o efeito bom é obtido por meio do efeito mal, não se aplica o princípio da causa com duplo efeito. Além disso, o médico poderia e deveria
aconselhar a mulher a fazer uso da continência periódica em acordo com seu esposo. Uma nova gravidez seria evitada enquanto durasse a situação de pobreza e o seu organismo não seria mutilado. Logo, o princípio da causa com duplo efeito não se aplica. O ato não pode ser legitimamente praticado. Eu não sei se eu estou sendo claro ou se eu estou sendo insistente demais, mas nessa hora, às vezes as pessoas se assustam. Padre, em nenhum caso. Em nenhum caso. Por quê? Porque por mais dramático que seja o caso, você não pode praticar um ato mau, ou seja, um pecado, para se livrar daquele caso mau, nem que seja a morte. Se você disser que para evitar a morte você pode fazer outras coisas que você não faria em situações habituais, então você pode cometer adultério, entregar-se à prostituição, jurar falso. Tudo passa a ser relativo e não vai haver mais valores absolutos. Mas a ética tem valores absolutos. Tem que ter. Esta aqui nós já vimos também, que é o caso do útero canceroso e o caso da gravidez ectópica. No caso do útero canceroso, a salvação da vida da gestante é obtida como? Através da esterectomia e não através da morte da criança. Tal cirurgia seria feita ainda que a mulher não estivesse grávida. E se absurdamente o médico não extirpasse o tumor, mas simplesmente matasse a criança, não salvaria a vida da mãe. Logo, a morte da criança não é meio. Ela não causa a salvação da mãe. Ela é um efeito. Esse efeito mal não é superior, mas pelo menos é equivalente ao efeito bom, que é a salvação da vida da mãe. Logo, o ato pode ser legitimamente praticado, mas é um caso extremo. O médico deve, sempre que possível, esperar que a gravidez atinja uma etapa em que a criança possa ser retirada viva por cesariana e sobreviver, para só depois fazer a esterectomia. Por fim, esse aqui que nós já vimos, né? Uma mulher está com gravidez ectópica, fora do lugar. A criança, em vez de se implantar no útero, implantou-se na trompa de Falópio. E agora? Possivelmente, com o tempo, a trompa se romperá e a mulher sofrerá uma hemorragia. Possivelmente, 65% dos casos, isso não acontece. A gravidez evolui para um aborto espontâneo. E essa hemorragia exigirá uma intervenção médica. Será lícito remover a trompa contendo em si a criança antes da sua ruptura? Neste caso, a salvação da gestante, que é um efeito bom, é obtida por meio do efeito mal, que é a morte da criança. E isso se vê de duas maneiras. Primeiro, essa cirurgia de extirpar a trompa, retirar a trompa com o embrião dentro, seria feita se a mulher não estivesse grávida? Não seria feita. E além disso, se o médico simplesmente matasse a criança, deixando a trompa intacta, salvaria a vida da mãe? Salvaria. É o que se procura fazer com a salpingostomia linear e com o uso do metrotexato. Logo, tal intervenção não pode ser justificada pelo princípio da ação com duplo efeito. Tá? É o que nós tentamos falar na apresentação de slides que fizemos para vocês, sobre a não licitude da salpingectomia antes da ruptura tubária. Mas não precisa que você prove que é ilícito, basta que você convença que esta operação não é moralmente segura. Basta a dúvida para que você não possa praticá-la, porque você está diante de alguém na posse certa do seu direito, que é o neném. Como a tese de Buscarém se tornou muito popular, inclusive entre os moralistas católicos, vocês vão encontrar adversários numerosos, embora com boa intenção,
de boa fé quando tratarem desse assunto.